A última viagem do Ernesto foi para o Ártico. Que a gente, grosseiramente, quando olha no mapa e vê até onde ele chegou, fala assim, ele chegou no Polo Norte. Não é exatamente no Polo Norte, mas ali na ponta da Groenlândia. Ele voltou há poucas semanas de lá, já tinha feito essa viagem. Você fez essa viagem anteriormente quando? 3 vezes no total, né? Contando com essa última. É um privilégio total. Você foi em que né? anos? Olha só que coisa louca, né? Ir para a Groenlândia é uma coisa rara, uma oportunidade que pouca gente tem. E eu fui abençoado, né, pela nossa profissão. Eu acabei enveredando por um caminho que me levou 3 vezes à Groenlândia, né? E fui visitar basicamente a mesma comunidade de indígenas daquela região, que são os Inuí, que a gente aqui chama, às vezes, genericamente de esquimós. A gente não pode chamar de esquimós. Eles não gostam de ser chamados. Não é correto? Eles não gostam de ser chamados de esquimós. Então, é aquela coisa, né? Eles é que sabem como eles se chamam. Mas eles se chamam Inuí. Mas esquimó era como alguns povos mais ao sul, né, se referiam a eles. E é um termo pejorativo, que quer dizer comedor de carne crua. Não vejo um grande problema nisso, mas eles não gostam de ser chamados assim. Então tá bom. Então que seja, né? Então que seja. Respeitemos os caras. Com certeza. Yanomami quer ser chamado de Yanomami, não de outra coisa. Então é a mesma coisa. Eles são os Yanomamis do gelo. É um povo que mora há mais de 1000 anos lá. A gente preparou um mapa com o roteiro desta sua viagem. Vamos ver. Vamos ver essa imagem aí. Olha lá, ó, saindo de São Paulo, indo a Toronto, no Canadá, depois você vai lá para o outro lado, no ponto 3, Vancouver. Apesar de que o caminho direto seria Toronto, já lá para o norte, para o Ártico canadense, a verdade é que Vancouver era um ponto muito importante, porque a gente foi lá se juntar ao nosso guia, o Jim Allen, que é um grande amigo, se tornou-se um grande amigo, que nos guiou na primeira viagem em 1995, na segunda em 2007 e agora de novo. A mesma pessoa. A mesma pessoa. Então, é uma pessoa que tem um repertório, né? Ele é uma espécie de aventureiro profissional e ele sempre nos acompanhou nisso e ele mora em Vancouver. E então, era muito mais razoável a gente ir para lá, até para comprar o final dos equipamentos, né, que estava faltando para a nossa viagem. Então, porque assim, você não consegue achar coisas, agasalho principalmente, roupa, material de acampamento, você não acha no Brasil. Não faz sentido. O nosso acampamento aqui é para o calor. Então você tem uma barraquinha fininha, lá você precisa de equipamentos apropriados para o Ártico, né? Para suportar temperaturas negativas de... nós pegamos menos 29, mas eu das outras menos vezes 29 peguei menos graus. 35. Acampado no gelo, né? Quer dizer, que delícia. Não é assim, porque às vezes em Nova York pode fazer uma temperatura dessa, só que você está num hotel, né? Aquecido, você sai um pouquinho, que frio, aí já entra logo, toma um chocolate quente, né? É outra coisa, né? Lá você está exposto o tempo inteiro, então isso, especialmente quando a gente foi com os caçadores Inuí fazer lá um trajeto de trenó. Então, se a gente sair aqui de São Paulo, aliás, nesse trajeto seu aí, olhando o mapa, eu tive a curiosidade de fazer uma conta de quantos mil quilômetros você percorreu para chegar até lá. Deu 17 mil quilômetros. Para chegar. Nossa. Isso corresponde a mais ou menos 20 vezes o trajeto São Paulo-Porto Alegre. Então, para chegar lá, você rodou, então, voou. Posso supor, então, é legítimo multiplicar por 2 e chegar à conclusão de que andamos 34, quase 35 mil quilômetros. O que significa 5 mil a menos numa volta ao mundo. Tá vendo? E nós nem saímos do continente americano, hein? E nem saímos do continente americano. Lá na pontinha da Groenlândia, já não é mais América. Mas... Agora, quando a gente olha esse mapa, a gente fala assim, bom, para ir de São Paulo para Vancouver, para Toronto, eu pego o avião aqui, desço em Toronto. Como é que chega no Ártico? Pois é. Como é que faz para chegar lá? Não tem, vamos dizer, voos de carreira, voos comerciais, eles param ali naquele número 5, Resolute Bay. Ali, naquele ponto do mapa, até lá você pode chegar comprando uma passagem. Sim. Dali para frente já não tem mais passagem, não tem mais voo regular. Você tem que alugar, fretar um avião.
E o avião que anda naquelas paragens é um avião lendário. Um avião que já nem é mais fabricado. Ele se chama Twin Otter. O Twin Otter é um bimotor com asa alta e que ele pode adaptar esquis. Então ele pousa em qualquer lugar. E é daquele avião que pousa em 30 metros e decola em 50. Então qualquer pedacinho de gelo... A primeira vez que eu fui lá para aquela cidade lá do noroeste da Groenlândia, onde a gente ficou, uma vilazinha, a gente não tinha aeroporto. A gente pousou no gelo. Aqui é mar congelado na frente da vila. Agora, você percorreu uma parte importante do trajeto teu num trenó puxado por cães. A equipe foi trenó puxado por cães. Parentes, né, dos huskies que a gente vê aqui, né? Tão bonitinhos. É bonito, lindo, com aquele olhão claro, né? Eles são os animais imponentes. E os primos deles que trabalham lá com os Inuí, eles são os bichos brabos. Eles não tem nada a ver com cão bonito doméstico que tem em casa aqui. Não é para chegar perto. Olha, teve uma hora que eu estava ali, a gente sempre evita, né? Passar ao largo dos cães, porque não é por mal, não é nada pessoal. Eles só têm fome. Eles são mantidos com fome, porque eles, no condicionamento deles lá, eles associam puxar o trenó, acompanhar o tutor guia dele lá. Lá não tem muito esse negócio de tutor, mas é a maneira correta hoje de se referir. Não é o dono do cachorro, é o tutor, né? E os de lá, eles associam a movimentação toda à comida. Assim, quando eu puxo o trenó durante horas, meu tutor dá um tiro, eu sei que vem comida aí. Porque é isso, é assim que eles procedem. Eles caçam e a boa parte do que eles caçam é para alimentar os cães. O tutor? Então o tutor ele pega, ele separa uma parte e dá pro cão. Vocês paravam no fim do dia, ele ia caçar? Exato, às vezes assim. A gente fez dessa vez, até porque o gelo não permite mais a longa viagem que nós fizemos em 1995. Né? A gente fala da mudança climática global, ela atingiu essa população e atingiu as tradições deles, o jeito que eles têm de caçar, de viver. E eles, a história lá é que eles, na primavera, quando começa o degelo, eles aproveitam que tem uma camada de gelo ainda sólida e eles vão até a beiradinha. E naquela beiradinha tem uma explosão de plâncton, né, que atrai animais, atrai peixe, o peixe atrai o peixão atrai a baleia, e a baleia atrai o urso polar, e toda essa cadeia alimentar está ali, um monte de bicho, e o caçador tem a chance dele ir lá e capturar alguns desses bichos. É o que eles vêm fazendo há mais de 1000 anos. O problema é que hoje em dia essa beiradinha do gelo está cada vez mais fina e não é confiável. Porque para você viajar com um trenó com o Inuí, o passageiro, no meu caso, eu que sou fortinho, né? Mais a carga, mais o material do acampamento, mais a comida, não sei o quê, papapá. O trenó, propriamente dito, vai para uns 400 quilos. Você tem ali entre 8 e 12, alguns trenós eram puxados por 14 cães. Mas é isso, é por volta de uma dúzia de cães puxando 400 quilos. Aquilo ali, se passa num gelo mais ou menos fino, quebra o gelo e a pessoa afunda. Se você afundar numa água que deve estar abaixo de zero, e aí alguém me dirá, mas espera aí, água abaixo de zero é gelo. Aqui, né? Em português, né? No Brasil. A água do mar, salgada, o ponto de congelamento é abaixo de zero. É -1, -2. Né? Eu já mergulhei em água com temperatura negativa na Antártida. E eu posso garantir que era líquida. Né? E é por isso. Por isso que a gente bota gelo no balde de cerveja. Né? Agora a gente entende. Né? Porque o gelo altera o ponto de solidificação e evita que ele dissolva muito rápido também. Mas voltando à história lá, se o cara cair na água congelada, naquela água congelante, ele vai congelar rapidamente. Assim, o tempo de sobrevivência é coisa de segundos. Talvez 1 minuto, 1 minuto e meio. E você imagina a pessoa toda vestida para o frio de lá, com botas pesadas, cair na água, molhar aquilo, você vai afundar. Difícil você se manter à tona.
E é por isso que eles têm muito medo de andar ali naquela E beirada. o gelo está diminuindo com o aquecimento? Olha, da tá, Terra? isso são há muitos estudos científicos que comprovam isso, mas eu me baseei naquela história do Vox Populi e Vox Dei, né? O pessoal, fui lá ouvir da boca do Inuí, fala, vem cá, como é que tá o gelo aí? Então, eu conversei com pessoas que eu tinha estado lá em 95 e a gente filmou uns garotos jogando futebol no gelo. Para o meu espanto, eu falei, como é que é? Imagina, a gente saiu andando, o Marco Antônio Gonçalves, nosso querido amigo Marcão, cinegrafista, né? Estava comigo, nós ficamos andando pelo vilarejo lá. E ouvimos barulho de bola. Todo mundo, ainda mais brasileiro, né? Apesar de eu não ser boleiro, mas eu sei o que é um barulho de criança jogando bola. Você ouve aquele tum, e a criançada brincando e tal. Eu falei, pô, tem alguém jogando futebol aqui, vamos procurar. Aí rapidamente achamos um grupinho de moleques jogando, batendo bola. Meninada de uns 12 anos de idade, né? E nós voltamos agora e localizamos alguns desses garotos. São senhores quarentões, pais de família, né? Alguns viraram caçadores, outros não, poucos na verdade, daquele grupo original, o que diz muito sobre a mudança no estilo de vida. Os caras estão mudando, tem que buscar outras atividades, porque a caça está mais difícil e também tem uma questão ali de o mundo não consome mais produtos desse tipo. Antigamente eles vendiam peles para fazer casacos e tal. Hoje o mundo não aceita isso, né? E hoje eles são autorizados a caçar para consumo próprio, para fazer suas próprias roupas, que realmente são muito melhores, né? Por isso que o urso polar sobrevive naquele frio. Então, se você usar a pele dele para se proteger, você também vai ter uma boa chance. Né, e está cada vez mais difícil deles caçarem, deles pescarem? Está difícil. Então, veja só, voltando lá no cara do futebol, por que eu estou contando essa história? Porque o menino, hoje com 40, ele foi ser nosso tradutor dessa vez. E nós perguntamos para eles, né? Falamos, vem cá, como é que mudou alguma coisa aqui? Ele falou, olha, quando eu era criança, eu saía para pescar com meu pai. Eles pescam no gelo. A diferença como é que pesca no gelo? Você tem que fazer um buraco, né, para chegar na água. E aí é que tá. Quando eles faziam um buraco antigamente, eles pegavam um pontão de aço, um pedaço de viga, né, com a ponta bem afiada, e começava a cavucar. E ele falava assim, eu lembro do meu pai sumir dentro do gelo. Ele ia cavucando e afundando, e eram 2 metros para chegar na água. Né? Aí ele jogava um anzol e pescava lá. Hoje em dia, com 1 metro, você já chega na água. Ou seja, em pouco menos de 30 anos, você tem uma redução da espessura do gelo pela metade. É muita coisa. É muita coisa. E os cientistas dizem, é sim um fenômeno natural, mas acelerado tremendamente pela interferência do homem, pela poluição que a gente gera, né? Pelas descargas de 200 anos de revolução industrial, né? Pelo escapamento dos nossos automóveis e por aí vai. E aí vem os gênios afirmar que não existe o aquecimento e isso tudo é conversa mole, que essa história de ter que mudar o comportamento e que mudar a tomada de decisões é bobagem. Essa é a mesma turma que diz que a Terra é plana. Né? É a mesma turma. Né? Assim, quando começam esse nível de negacionismo, fica até difícil argumentar. Né? Mas a ciência está completamente unida e há um consenso entre os cientistas de que esse processo já começou, ele não pode ser detido, né? A ciência não sabe como resolver o problema do aquecimento. O aquecimento está em curso e ele se realimenta, especialmente nos polos. Isso que é o mais impressionante. A região onde eu estive, a média de aquecimento lá, da temperatura média lá, aqueceu de 3 a 4 vezes mais do que no resto do planeta. E isso tem a ver com um fenômeno que é chamado de albedo. Quando o sol bate no branco do gelo, ele praticamente reflete toda a caloria
né? Quando ele bate na água do mar, aquele azul profundo do mar do Ártico, ele quase que absorve toda a caloria. Então, você vê a diferença, né? Quando você perdeu um pouco de gelo e aquele pedaço de mar abriu e ele está sendo irradiado com o calor do sol, ele esquenta mais do que o gelo. E ele derrete o gelo por baixo, né? E aí esse processo se realimenta. E é cada vez mais rápido, a cada ano tem menos gelo. Antigamente, o gelo do Ártico, lembrando que o Ártico não é um continente, ao contrário da Antártida. A Antártida é um continente, é um pedação de terra do tamanho da América do Sul, menos o mapa da Argentina. Se tirar a Argentina, você tem o tamanho da... Você imagina. Uhum. É enorme. E a Antártida, mas o Ártico não. O Ártico é mar. E o Polo Norte lá, o lugar onde nós, por definição, os geógrafos dizem aqui é o Polo Norte, ele nunca derretia, era sempre coberto por gelo. O mar ali estava eternamente congelado, durante milênios. Só que na última década já existem bons trechos do Ártico descongelando no verão, né? Tanto que... por que foi construído o Canal do Panamá? Porque você precisava ter uma ligação entre o Atlântico e o Pacífico. E não tinha isso. Lá por cima era tudo congelado, por baixo é o Estreito de Magalhães, que é meio chatinho de navegar, e no meio não tinha nada. Então os caras tiveram que cavar um canal e fazer uma conexão artificial entre os dois oceanos. Pois bem, há cerca de uma década, durante o verão, essa passagem lá pelo Noroeste, que é chamada Passagem Noroeste, que foi buscada por navegadores britânicos do fim do século XVII até o fim do século XIX, custou a vida de centenas de marinheiros, milhares até, né? Gente que morreu congelada lá tentando achar essa passagem. Pois é, agora está aberta, né? E a previsão dos cientistas é de que já em 2040, lembre-se, estamos em 2023, faltam 17 anos. Daqui a 17 anos, durante o verão, não vai ter mais gelo no Oceano Ártico. Vai estar tudo dissolvido no oceano. Isso será um desastre absoluto. É um desastre. Temos que lembrar... De que maneira isso vai influenciar ou vai atingir essas populações que vivem e dependem do mar e da natureza que... Pra você ter uma ideia, os caras lá não sabem pescar, eles só sabem pescar no gelo. Ultimamente, eles têm vivido da pesca, mas a pesca no gelo. É incrível a técnica dos caras. Os caras são muito bons de adaptação. Então, eles se adaptaram. Não sei se o pessoal sabe o que é um espinhel. Espinhel é uma linha comprida com um monte de anzol pendurado. Né? Aqui no Atlântico Sul, o pessoal lança espinhel de 50 quilômetros, 70 quilômetros. E depois vai puxando. Rolo. Aí ele solta aquilo tudo, tem uma boia pendurada na ponta, aquilo estica, e aí ele volta recolhendo, ou às vezes deixa lá no mar, volta no dia seguinte e pega um monte de peixe que está pendurado ali. Como é que você faz isso com gelo? Como é que você estica? Então, não são 70 quilômetros, eles fazem isso com algumas centenas de metros. Mas eles fazem um buraco, aí eles fazem um buraco grande o suficiente para passar uma espécie de folha de zinco meio encurvada, assim. E colocam uma pedra na ponta. Então, aquilo, quando você joga, imagina, uma pedra, um negócio vai para o fundo, mas como a folha é encurvada, ela não vai direto para o fundo, ela desce numa diagonal. E ela vai esticando a linha. Olha que sacada que os caras tiveram, né? E assim eles esticam 300, 400 metros. Deles. E eles pescam um peixe lá chamado halibut, que é uma espécie de linguado do Ártico, mas é um linguado gigante, assim. O bicho é uma maravilha, delícia. A carne dele tem assim quase um palmo de altura, carne branquinha, é delícia o peixe, né? E lá tem bastante, porque nunca ninguém pescou, né? Então agora eles aprenderam a pescar isso, eles vendem, o mercado europeu, o mercado americano compra muito, né? Mas a questão é que eles só sabem pescar no gelo. Eles não têm nem embarcação para pescar no mar aberto. Porque não é o barato deles. Né? Nunca foi, né? Nunca Por séculos. Mais de um milênio. Mais milênios. Né? Não, pelo menos um milênio, que eles estão lá comprovadamente há 1.200, 1.300 anos. Né? E com isso, é um povo que provavelmente saiu da Mongólia,
lá perto ali da Rússia, ali pelo, né, norte da Sibéria, coisa e tal. Quer dizer, era um povo que já era do frio, né? Uhum. E aí eles foram migrando. Na última glaciação, quando o planeta congelou entre 20 mil e 12 mil anos atrás, eles passaram ali pelo Estreito de Bering. Eles que diziam que tinha uma ponte de gelo, né? Hoje é mar aberto, mas naquela época tinha uma conexão de gelo. Aí eles foram andando, literalmente. E provavelmente esses caras ajudaram a povoar. Foram essas ondas de gente vindo lá da Mongólia que ajudaram a povoar todas as Américas. Por isso que os nossos indígenas têm traços parecidos com os mongóis. Uhum. Né? Você vê que toda essa gente está aqui. Aqui, o Brasil... normalmente os cientistas aceitam que faz 12 mil anos que vamos dizer, os fósseis mais antigos e os sinais da presença humana mais antigos aqui têm cerca de 12 mil anos. Tem uma estudiosa lá, uma pesquisadora paleontóloga, a Niede Guidon, no Piauí, que diz que não, que é mais, que é 50 ou 60 mil. Mas aí é discutido. O que é, assim, mais ou menos aceito é 12 mil anos. E é a mesma coisa, ao longo das Américas, você vai encontrando povos. Você vê, faz pouco tempo, é relativamente pouco tempo que as Américas foram ocupadas pelo homem. Mas a gente é capaz de fazer muito estrago, né? Essas coisas. Somos bons nisso, né? Ernesto, ainda falando sobre essa sua viagem mais recente, como é que, quando a gente olha nos filmes ou olha as fotografias, você já contou que os cachorros, né, os cães, não são exatamente os cães que a gente tem aqui. Eu tinha começado a contar uma história aí, depois eu vou ver se eu retomo. Eu voltei de viagem nesse dia que nós estamos fazendo o primeiro programa. Sim. E tinha dentro do avião um casal com um cachorro enorme. Eu fiquei surpreso, voltei dos Estados Unidos, fiquei surpreso em ver um cachorro daquele tamanho dentro do avião, né? Você contou agora há pouco que esses cães que puxam os trenós não são exatamente os cães tranquilos, dóceis, para você se aproximar, falar oi, né, chamá-lo pelo nome e tal. Totó, que bonitinho. Passa a mão na Agora, cabeça. como é a experiência de estar em cima do trenó e os cachorros no gelo lá, mandando ver na velocidade? Olha, a gente olha a fotografia e fala, que delícia. Que lindo, né? Que lindo. O trenó, Tramonta, é tipo um estrado de cama sem pé. Um estrado sem pé. Se você pegar uma cama, aquela cama mais simplesinha que tem, né? Tira os pés, é um trenó. Basicamente é isso. Assim, na frente eles dão uma entortadinha assim para não ficar batendo nas pedras de gelo, porque tem essa também. A gente olha na fotografia, aquela imensidão branca parece lisinha. Em alguns pontos ela de fato é lisa, mas tem muito lugar onde o mar ele continua se mexendo por baixo do gelo. A parte congelada está lá. E se essa parte congelada é mais fina, mais ainda. Então tem maré. A maré expande, faz o gelo inchar, aí quebra no meio, aí depois ele volta, aí congela outra vez, aí fica aquele dente. E outro dente. Aí o negócio é uma loucura, porque você vai passando, é muito acidentado. E lá vem você com o trenó cheio de dente. E lá vem a gente com aquele sentado num pedaço de madeira, né? Um negócio ali com carga em cima, que eles dão uma amarrada na carga, você vai sentado na carga. O seu conforto depende de que carga que tem ali. Mas eles, às vezes, por gentileza com a visita, eles passam um colchonete ali. E eu, como estava com problema de coluna no fim do ano passado, eu falei, não quero ver isso de novo. Então eu levei mais um colchonete. Meu colchonete do acampamento, eu sentava em cima. Mas mesmo assim, é uma pancadaria, porque aqueles dois esquis, né, com as travessas assim a 90 graus, né, vão passando por cima dos cacos de gelo que se solidificaram todos de maneira acidentada, tal. Aquilo é uma pancadaria, rapaz. Você vai batendo e não tem jeito. Tem lugar, inclusive, que forma assim, uma pequena ladeirinha e aí o inuí desce, ele ajuda a empurrar. Ele está na mesma categoria que o cachorro. O cachorro está puxando, ele está empurrando. E a gente, como visita, não sabe muito o que fazer, né? Eu não vou descer do trenó. Porque senão eu já vi gente, tem o nosso colega, o Picarelli, que é um cinegrafista, ele foi abandonado, ele caiu do trenó, o cara não reparou que ele tinha caído, porque vai sentado o inuí aqui,
passageiro atrás. Ele caiu do trenó numa dessas chacoalhadas e o outro O Inuí não viu. estava lá na frente e não Ele viu. seguiu, E, ó, foi em frente. E o outro... De repente nós recolhemos o Picarelli pelo meio do caminho. É muito interessante. Essas experiências são umas roubadas, mas umas roubadas de primeira, assim.